E aí, gente, boa tarde. Mais uma vez para esse Papo de Janela, a nossa conversa sagrada de todo sábado, nosso café da tarde. Estamos aqui mais uma vez e hoje com o Fernando Haddad, vocês estão sabendo já, a quem a gente agradece a presença mais que bem-vinda aqui. Para quem já conhece a gente, bem-vindos, se acheguem. Para quem não conhece, nós somos um grupo de amigos, um grupo de maioria jornalistas, que acredita no outro mundo possível, resgatando aqui a referência dos anos 2000, Fórum Social Mundial. E a gente acha que para fazer esse outro mundo possível, a gente tem que mudar a comunicação, a gente tem que fazer conversas como essa, a gente tem que discutir mais questões importantes do Brasil, na televisão, no rádio, na internet, em qualquer lugar. E de forma verdadeira, sincera, com tempo para conversar, né? Sem fake news. Então, a gente está aqui mais uma vez nesse papo e hoje a gente tem o Fernando Haddad, como eu já disse, ex-ministro da Educação, é o brasileiro vivo que mais tempo ficou no Ministério da Educação, como ele mesmo lembrou esses dias. E ele foi ex-prefeito de São Paulo também, durante uma gestão, além de outras funções políticas e profissionais. E bem-vindo, Haddad, para começo de conversa. Muito boa tarde a todos vocês, parabéns pelo trabalho. A gente precisa de um jornalismo cada vez mais vibrante, cada vez mais plural. Eu fico feliz de poder participar desse programa. Que bom, a gente agradece muito aqui o nosso humilde programa, estamos conseguindo entrevistas muito legais. Tenho certeza que essa vai ser mais uma. E para entrevistar o Haddad, gente, bom, eu sou o Jackson, falo aqui de Brasília, sou jornalista. Temos também a Graciele, que também fala de Brasília, Graciele Bittencourt. E aí, Graci, tudo bem? Tudo Temos bom, gente. Boa tarde. A Débora Cruz, que fala de Brasília também, jornalista aqui. Tudo bem, Débora? Tudo bem, gente. Boa tarde. A Júlia Vansan, que fala do Rio de Janeiro, pela primeira vez é da casa, mas é a primeira vez que participa da entrevista. Bem-vinda, Júlia. Boa tarde. Vinícius Mansur, que também fala do Rio de Janeiro, que é da casa também, jornalista. Tudo bem, Vinicinho? Fala, pessoal. Boa tarde a todos e todas. E a nossa convidada da vez é a Dandara Barbosa. Ela é jornalista, ela é ativista do movimento negro e ela fala do Tocantins, ela mora em Palmas, hoje não está lá, mas ela é de Palmas. Tudo bem, Dandara? Bem-vinda. Tudo ótimo, obrigado pelo convite. Boa tarde, galera. Imagina. Bom, Haddad, vamos lá para a nossa primeira questão aqui e depois a gente gira. Eu queria falar de início sobre a questão da vacina. É um tema recente, é um tema super importante. O mundo inteiro está louco por uma vacina, né? Para sair dessa condição, essa crise que já matou tanta gente, também está destruindo economias fortes e economias em desenvolvimento e mais fracas como a nossa. E o Brasil também está nessa, né? Tem 4 vacinas em fase de testes, né? Na última fase, sendo testadas em pessoas, né? E uma delas é a vacina chinesa. E nessa última terça-feira, o Ministério da Saúde confirmou que ia fazer uma compra dessa vacina, 46 milhões de doses. Isso daria para imunizar mais ou menos 1/4 da população brasileira. Mas na quarta-feira o presidente Bolsonaro falou, não, aqui é o que manda, eu não quero essa vacina, eu não vou comprar. E então perdemos 46 milhões de doses, né? Pelo menos por enquanto, se a decisão for mantida. Eu queria sua avaliação, Haddad, sobre essa questão da vacina, sobre essa postura do governo, e também queria saber se você concorda com o presidente Lula, se esse é mais um motivo para entrar com processo de impeachment contra o presidente. Olha, Jackson, eu sou daqueles que considera que o Bolsonaro já cometeu vários crimes de responsabilidade contra a democracia, num primeiro momento, quando ele participou de atos pelo fechamento do Congresso Nacional e do Poder Judiciário, e também na questão sanitária. Então, eu não tenho dúvida de que, em relação à Constituição, o Bolsonaro poderia ser afastado tranquilamente
bastando que o presidente Rodrigo Maia, do Congresso, da Câmara, pautasse o debate e acatasse pelo menos um dos quase 50 pedidos de impeachment que ele recebeu. E ele é a autoridade única que pode acatar um pedido de impeachment. Mas o que ele tem dito publicamente é de que ele não vê crime de responsabilidade nas atitudes do Bolsonaro. Enquanto isso, mais de 150 mil brasileiros se foram e nós não sabemos o que vai ser do Brasil se as coisas continuarem como estão. Veja só, é uma estupidez tratar o vírus, tratar da nacionalidade do vírus ou da nacionalidade da vacina. Isso é das duas uma, ou é muita ignorância, né, o que é sempre possível no caso do Bolsonaro, ou é muita má fé, o que também é possível no caso dele, ou uma combinação demoníaca das duas coisas, o que é provável no caso dele. Porque o Bolsonaro, ele atua nessa faixa de frequência. Ele atua na confusão, ele sabe que ele precisa criar um ambiente paranoico para que ele consiga manter uma base de apoio. Ele não consegue manter uma base de apoio com base em argumentos racionais. Isso não vai acontecer com o Bolsonaro. Bolsonaro não é uma pessoa que com argumentos vai convencer alguém a votar nele. Isso não vai acontecer. Ele é exatamente o oposto disso. É justamente porque não há racionalidade no que ele diz, né? Mas há uma energia, né, que é ruim. Ele acaba atraindo as atenções. Essa atenção que ele atrai em função do que a gente podia chamar de exótico, mas é doentio, é que ele mantém a sua base de apoio. Veja só, talvez a maior parte dos medicamentos que os brasileiros tomam tenham princípios ativos produzidos na China ou insumos produzidos na China. Os chineses são os maiores importadores de produtos agropecuários brasileiros. Nossa soja vai toda para lá. Nosso saldo comercial depende em 70%, 80% da China, né? Então não é só uma questão do vírus e da vacina. As relações do Brasil com a China, justamente porque são economias complementares, elas transbordaram o desejo de um ou outro. Talvez o Xi Jinping não quisesse mais importar produtos brasileiros pelo desrespeito que o presidente brasileiro vem tratando a China. Mas ele também não tem alternativa, porque é uma construção de décadas, né, em que nós nos tornamos grandes exportadores de produtos para a China e importadores de produtos da China, né? Isso não vai mudar com o governo Bolsonaro, não vai mudar, né? Isso são coisas que transcendem. O que pode acontecer são as relações se deteriorarem e as coisas forem perdendo o ímpeto com o tempo. Então, provavelmente a inteligência chinesa já está estudando no planeta quem serão seus futuros fornecedores de produtos que são importados pela China do Brasil, né? Se você fosse uma autoridade da inteligência chinesa, você estaria fazendo isso, né? Será que na África tem uma fronteira, por exemplo, de produção de soja na Rússia, que não existia até pouco tempo atrás? Por que essa fronteira surgiu? Só por custos de transporte? Provavelmente não. É porque a China está mais próxima da Rússia hoje, politicamente, do que do Brasil. Então, uma potência como a China, ela vai acabar, até porque tem muitos graus de liberdade que nós não temos, ela vai acabar acomodando os seus interesses com novos parceiros comerciais, em função da insensatez do governo brasileiro. Então é tudo errado nessa questão da vacina, porque o Bolsonaro vai proibir a importação de insumos da China para o Brasil. Se ele fizer isso, ele vai criar a maior crise sanitária da história da humanidade,
porque nós não teremos de quem importar. É simples assim. Então, é uma pessoa que talvez não esteja falando sério. Talvez ele esteja, como sempre, falando para um nicho, né, de fanáticos que acabam fazendo um papel de militância, né, fundamentalista, obscurantista, negacionista, como o nome que você queira dar, que acaba fazendo com que ele tenha uma base mínima de apoio que não é pequena, que é substantiva e que pode mantê-lo no poder até 2022 em condições de disputa. Dandara, por favor, sua pergunta. Certo. Boa tarde, Haddad. Para quem está me assistindo também, boa tarde. Sou Dandara, do Tocantins, jornalista e militante do Movimento Negro. Componho aí o coletivo de mulheres negras, a Junta Preta. E é uma honra participar dessa entrevista, de entrevistar uma grande referência política da esquerda que eu tenho grande admiração. É uma honra dizer o quanto que as políticas sociais do PT influenciaram e ajudaram a classe trabalhadora, e que essa classe trabalhadora, a maioria é negra, e que, inclusive, eu fui uma do fruto, né, das políticas de ações afirmativas no seu governo enquanto ex-ministro. E é muito importante a gente estar dialogando esses tipos de políticas antirracistas, e que, como o governo do PT, né, um governo progressista de esquerda, que a gente teve mais essa abertura, né, esse diálogo com o movimento negro, que é de suma importância. E aí a pergunta que eu quero fazer é em relação a sua posição, né, enquanto uma figura política que deve ter o antirracismo como uma das bandeiras principais. E eu queria que você explicasse a respeito da última polêmica, né, do que aconteceu em relação àquele trocadilho que, para a gente do movimento negro, é um racismo recreativo. E que, como a gente vive numa sociedade racista, os brancos, eles não estão isentos, né, desse racismo, de diversos tipos de racismo. Então, eu queria que você explicasse a respeito disso. Obrigado, Dandara. Primeiro, fico feliz de saber que você aproveitou uma oportunidade por mérito, porque as pessoas pensam que políticas afirmativas são políticas que representam um viés injusto, quando é exatamente o contrário. Quando nós criamos a política de reserva de vagas nas universidades públicas para alunos de escola pública, a gente sabia que a gente ia favorecer os negros que nunca tinham entrado na universidade pública. Eu entrei na universidade pública com 18 anos, eu não tinha colega negro, eu não tinha professor negro, sendo que metade da população brasileira é negra, né? Quando nós criamos a história da África nas escolas, as pessoas invertiam o sinal. Vocês estão favorecendo, fala, pô, mas a gente estudou a vida toda a história da Europa, a história da França, da Inglaterra, a história dos Estados Unidos. Nós não vamos estudar a história de metade da nossa gente que é afrodescendente? Nós vamos discutir a origem dessas pessoas? Quando a gente criou a universidade, não sei se você sabe, Dandara, nós queremos uma universidade que é, na verdade, dos países de língua portuguesa. E a maioria dos países de língua portuguesa são países africanos. Então nós temos a Unilab. A Unilab é uma universidade que está no Ceará, tem um polo também na Bahia e recebe metade dos estudantes vindos, sobretudo da África, né? Foi um pedido pessoal do Lula para que a gente criasse. A mesma coisa aqui em São Paulo, quando nós criamos a cota no serviço público. Vou te dar um dado muito evidente. Nós tínhamos 600 procuradores
600 procuradores na cidade de São Paulo, 3 negros de 600. Então nós criamos uma cota, aí sim racial, não era social, não como na universidade, era racial, e num concurso que nós contratamos 70 procuradores, 20% era de negros, portanto 14 procuradores. Então, num concurso, nós contratamos mais procuradores negros, na verdade, 4 vezes mais do que na história da carreira de procurador do município de São Paulo. Então, tudo isso para dizer que você tem muita razão em dizer que os governos progressistas são os governos que têm um olhar, né, para a classe trabalhadora, que é composta majoritariamente por negros, né? Sobre a tua pergunta específica, eu acho que ela se elucidou ali, porque eu expliquei para um amigo meu chamado Tiago Amparo, que você deve saber quem é, que é um militante de extremo valor. Ele fez um comentário dizendo que não tinha gostado do trocadilho, e eu expliquei para ele qual que tinha sido a minha intenção, que era a de usar um discurso do Casagrande para ironizar a postura da Casagrande em relação a temas em que a Casagrande estava defendendo o indefensável. Então o Casagrande fez um discurso muito forte, muito duro em relação à postura da elite, que estava passando pano para uma série de atrocidades que estavam sendo cometidas naquela semana. Desde o senador que foi pego pela polícia, passando pelo estupro, passando por uma série de temas que são temas muito presentes na história do Brasil, infelizmente. E o Casagrande teve uma postura muito incisiva, né? E aí eu quis ironizar a Casagrande usando o discurso dele. E aí o Tiago Amparo, que foi a primeira mensagem que eu recebi foi dele, dizendo, não foi legal você fazer esse tipo de trocadilho, porque podem imaginar que você está elogiando a Casagrande, não o Casagrande. E eu falei, bom, eu seria o último a fazer isso, né? Então, até pela minha formação e por toda a minha história de vida. Então, assim que me chegou ao conhecimento a manifestação dele, eu respondi a ele publicamente no próprio Twitter, e ele foi muito generoso comigo, como, aliás, era o que eu esperava da parte dele. Uma compreensão de que eu tinha errado e que eu reconheci o erro, mas que a minha intenção, longe, né, de ser, era o contrário do que poderia parecer, né, como eu deixei claro aqui na resposta a você. Era uma ironia à Casagrande, que estava tomando um partido indefensável numa semana em que escândalos estavam acontecendo, sem que ninguém dissesse nada. E aí o Casagrande foi lá e disse. Mas, enfim, conforme eu disse para ele no meu Twitter, eu estou sempre aberto a aprender, né? Eu tive vários momentos de aprendizado ao longo da minha vida política, e o primeiro aprendizado que eu tive foi com indígena, para você ter uma ideia. Eu era ainda secretário do executivo do MEC, e eu recebi uma grande quantidade de representantes indígenas no meu gabinete. E eu usei 1 ou 2 termos na conversa que eu não sabia que ia ferir suscetibilidades. E um dos indígenas ficou muito, muito nervoso comigo. Aí eu perguntei o que estava acontecendo e ele fez 1 hora de discurso. E eu aprendi uma opção de coisa que eu não sabia, e eu acho que me tornei uma pessoa melhor ouvindo o que ele tinha para me dizer. Então eu acho que se a gente tiver abertura para se ouvir, a gente vai aprendendo e sabendo como ajudar, porque eu acho que, conforme você acabou colocando, não basta, num certo sentido assim, não basta mesmo não ser racista.
Isso eu tenho convicção desde a faculdade. Não basta você não ser racista, entendeu? Você tem que ter uma atitude proativa contra o racismo, porque é insuportável o país em que a gente vive conviver com esse tipo de barbárie, né? Isso tanto tempo depois da luta do movimento social. Então, eu acho assim, tem que ter abertura para entender, e eu acho que eu tive, sempre contei com uma postura muito franca e generosa por parte do movimento social em geral, né? E essa vez não foi diferente, felizmente. Haddad, aproveitando que a Dandara começou com reconhecimento, né, das políticas, enfim, que foi fruto do governo, eu queria perguntar, assim, além da questão eleitoral, né, a gente recebeu a Tereza Campelo aqui um dia, lá no início do Papo de Janela, e ela comentou como algumas mulheres do Bolsa Família, que recebem Bolsa Família, não reconhecem isso como um direito adquirido, né, não se orgulham, não entendem que isso foi uma boa política, atuação do Estado. E hoje a gente tem um cenário que as pessoas estão contra o sistema e contra o PT e contra a esquerda, como se fosse uma coisa só, sem estar claro, sem reconhecer que algumas políticas, algumas coisas da vida delas são frutos de políticas do PT, né, daqueles governos. E você até comentou isso, como se reaproximar do povo, não só eleitoralmente, né, mas como se reaproximar para além das eleições. E aí queria saber se você acha que isso se perdeu um pouco, essa construção política durante os anos do governo, e como que você avalia essa percepção do povo em relação aos governos, Lula e Dilma, né? O que é possível para mostrar que, na verdade, as esquerdas não é o sistema que está aí, e batalha, inclusive agora tem o auxílio emergencial, por exemplo, foi fruto das esquerdas, da oposição, e não do governo. Então, como que você enxerga assim, essa percepção do povo? Como que pode se reaproximar, fazendo com que a esquerda seja uma alternativa? Olha, para a elite desse país, o PT é uma coisa inaceitável. Inaceitável. E ele é inaceitável porque ele é o primeiro partido criado a partir da base. A partir da base sindical, a partir da base popular, a partir da base da igreja progressista, a partir da base da universidade. Foi um partido criado, não foi criado em gabinete, foi criado na rua. O PT é um partido criado na rua, e é o único. É o único partido até hoje criado na rua, a partir da rua. Isso para a elite é uma coisa muito difícil de aceitar. Por quê? Porque é o único partido sobre o qual a elite não tem controle. Não tem controle sobre o PT. Ela sabe disso, ela intui que ela não consegue encabrestar o PT, sabe? Então é um partido que combina duas variáveis insuportáveis para a direita. É um partido viável eleitoralmente, ganhou 4 eleições consecutivas e teria ganhado a 5ª, e é um partido incabrestável. Você não põe cabresto no PT. E a elite está acostumada com cabresto. Ela não gosta de gente que não aceita cabresto. Não gosta. E aí, se você toma o lado dos oprimidos, daqueles que sofrem com a opressão, não importa se você é imigrante, preto, branco, você vai pagar por isso. Você vai pagar por isso. Você não é uma pessoa confiável. E como uma pessoa não confiável, você pode morrer no porão de uma ditadura que não tem problema nenhum. Como morreram vários da geração que antecedeu a minha geração, né? Eu fui amigo de pessoas que perderam entes da família na ditadura militar, né? O Anísio Teixeira, que é a minha maior referência intelectual na área da educação, tudo leva a crer que ele foi assassinado pela ditadura militar. Um senhor de 70 anos de idade que só tinha feito o bem para o Brasil e para a educação brasileira, de repente aparece morto no poço de um elevador
depois de ter prestado depoimento numa instalação militar, um dia depois disso. Então é uma coisa, esse é o Brasil. Então o PT, tão logo exista um outro partido nascido da base e viável eleitoralmente, vai sofrer a mesma coisa que o PT. Então nós não podemos ter ilusão a respeito disso. E para complicar tudo, o PT tem o Lula. Aí piorou tudo, né? Porque o Lula é uma liderança carismática, né? Como nunca se viu na história do Brasil, que não mudou de lado ao longo dos 50 anos de vida pública. Se manteve sempre na defesa do interesse da classe trabalhadora. Então também, quem chegar perto do Lula vai ser amaldiçoado por essa elite. Se você for de esquerda, mas manter distância do Lula, talvez você tenha alguma chance junto à elite. Se você colar nele, você é um cabra marcado. E o que vão fazer com você, só Deus sabe. Porque tudo que eles puderem fazer para te prejudicar, eles vão fazer. Então, eu vejo as coisas por um outro lado. Eu não vejo as coisas da maneira como vendem na imprensa. Ah, o PT se afastou. Afastou aonde? Qual foi a política pública que nós nos afastamos dos trabalhadores? Quando que eu, o Lula, o que quer que seja, tomou uma decisão, um governador do PT tomou uma decisão conscientemente contra a classe trabalhadora? Nós nunca tomamos decisão, nem vamos tomar, porque é da nossa formação. Isso não significa que a gente não possa errar. Isso aí você não pode pedir para ninguém. Às vezes você comete equívocos na vida, né? Então errar, vai errar todo mundo. Eu, você, quem está nos assistindo, você pode cometer erros, mas você não vai ter mudar de lado. Esse é o ponto, né? Você não vai ter mudado de lado. Então, o que está acontecendo no Brasil não é uma coisa nova. O que é novo é que eles conseguiram. Mas eles vêm tentando destruir o PT e o Lula desde que o PT apareceu. Se você pegar as capas dos jornais dos anos 80 contra o PT, é uma barbaridade o que se falava do PT. O que se falava do Lula nos anos 80, é que ninguém vai lembrar aqui, mas é uma barbaridade. Falavam barbaridades do Lula nos anos 80, logo depois da fundação do PT. O pessoal fala, vocês perderam contato com o evangélico. Não é verdade. A Igreja Universal fez campanha contra o Lula em 89, milhões de jornais, milhões e milhões de jornais foram distribuídos contra o Lula em 89, a favor do Collor. O que o Lula tinha contra ou a favor de... O Lula sempre foi uma pessoa de fé, uma pessoa que fazia questão de celebrar os feriados religiosos. Mesmo na presidência ele fazia isso, antes e depois. Então não vamos comprar, não vamos dar de barato que o que os analistas, entre aspas, ficam falando é verdade. Agora, governo desgasta. O governo afasta um pouco. Quando a gente está no governo, a gente é engolido. Não é porque a gente quer. Então, às vezes, você se distancia, e 4 governos é muito tempo, você, às vezes, vai absorvendo pessoas na máquina pública e o partido acaba perdendo lideranças. Entende? Isso acontece mesmo. Você não tem... Você, às vezes, perde o pé das coisas, porque o governo engole a gente. Né? Você trabalha muito, você quer entregar resultados, você quer... E, às vezes, você se afasta um pouco. Você erra na comunicação, você erra... Né? Você comete erros também. Então, é uma conjunção de fatores. Tá bom. Haddad, gostaria de fazer uma pergunta, seguindo um pouco nessa linha da percepção, só que mudando um pouco aí o objeto, né? Eu queria falar do governo Bolsonaro.
o bolsonarismo tem nos levado aí, né, para um retrocesso civilizatório gigantesco e é um verdadeiro desastre, assim, para além das palavras, das declarações violentas que ele sempre dá, a gente pode listar aí um número de políticas ou de falta de políticas, né, que vem caminhando nesse sentido. Você já falou um pouco no começo aí da vacina, né, do coronavírus. A gente pode pegar toda a política, na verdade, né, da pandemia ou da falta de política, ou a política do deixa morrer praticamente, que é um verdadeiro um genocídio praticamente. A gente pode pegar aí na parte econômica, né, alto índice de desemprego, inflação, diminuição do salário mínimo, retirada de direitos, né, a reforma da Previdência, aumento de população de rua, Brasil voltando ao mapa da fome. Eu acho que, enfim, cabe um asterisco grande aí por conta do auxílio emergencial, né, mas existe numa série de outras áreas, né, se a gente pegar no meio ambiente, né, as queimadas reiteradamente, uma destruição do Brasil, da política internacional brasileira, né, o ministro, inclusive, aceitando o rótulo de pária internacional do Brasil, um aparelhamento absurdo da Polícia Federal, do Ministério Público, né, da ABIN, enfim, tudo para cobertar os filhos. A gente vive um escândalo, né, um verdadeiro retrocesso. Entretanto, para nós, muitas vezes, quando vem as pesquisas de popularidade do Bolsonaro, essa subida dele, né, por mais que a gente possa colocar como algo que não é tão extraordinário se a gente for comparar com outros presidentes, né, nessa altura do mandato, ele também não tem grandes índices assim, mas, de certa forma, o desastre é tão grande que é muito chocante ver essa popularidade dele crescendo, né, apesar de uma rejeição alta também. Mas eu queria saber qual que é a sua percepção do porquê desse fenômeno, né? Por que você acha que ele consegue manter esses níveis e até crescer diante de um governo tão fracassado, tão trágico? Olha, eu me surpreendi com o fato dele ter crescido pouco, porque os governos na pandemia do mundo inteiro, os governos que reagiram, alguns chegaram a dobrar a aprovação, porque demonstraram capacidade de resposta. Então, na verdade, a única resposta que ele deu contrariou o seu próprio governo, que foi o auxílio emergencial. Então, nós podíamos estar numa situação muito mais dramática, em que ele destruísse tudo o que destruiu e podia ainda ter uma aprovação com base na resposta à pandemia. Mas eu não acredito que isso seja duradouro, na minha opinião. Eu acredito que o Bolsonaro tem uma base, conforme eu disse na primeira resposta, não é pequena, porque ele já vinha com patamares próximos a 20% de aprovação, antes de facada, antes de campanha eleitoral, antes de tudo. Então eu não acredito que ele caia por um patamar muito aquém disso. Não acredito. Porque essas pessoas... Tem gente no Brasil que é a favor de ditadura militar. Tem gente no Brasil que é a favor das coisas do Bolsonaro. Tem gente que acredita na cloroquina. 18% das pessoas acreditam na cloroquina. 7% dos brasileiros acreditam que a Terra é plana. 13% dos brasileiros acreditam que não houve ditadura militar no Brasil. Então, como é que o patamar de aprovação ao Bolsonaro pode ser menor do que 20%? É muito difícil ser menos do que 20%. Então, eu acho que ele tem uma base que é real, que encontrou expressão, uma base radical de extrema-direita, que sempre existiu no Brasil, mas que encontrou no Bolsonaro um canal de expressão. Vai dizer, mas como é que é possível 20% dos brasileiros, né, se verem no Bolsonaro como seu representante? Mas vamos lembrar que esse país aqui é disso que se trata, né? Nós já tivemos... Um dos grandes movimentos fascistas no mundo foi brasileiro. O integralismo brasileiro foi muito forte nos anos 30, muito forte. E nos anos 40, o integralismo chegou a ter 10% dos votos nas eleições presidenciais. Então, não é um fenômeno novo o fascismo, ou o neofascismo, ou o protofascismo, como você queira chamar. Não é um fenômeno novo no Brasil, né?
E eles encontraram no Bolsonaro alguém que expressa de alguma maneira os seus ideais. Então, eu não acredito que o Bolsonaro mantenha 40, mas não acredito que ele caia abaixo de 20. Talvez até um pouco mais. Haddad, obrigada mais uma vez por você estar aqui conosco. E eu queria fazer uma pergunta que tem a ver com isso que nós estamos falando, né, sobre a esquerda, sobre o governo Bolsonaro e o simbolismo de nós estarmos de lados opostos, porque o governo Bolsonaro é tudo isso que o Vinícius colocou, que você também nos colocou aqui, né, muito mais coisas que a gente poderia passar aqui 1 hora de programa falando. Mas no início desse mês, se eu não me engano, eu li uma matéria dizendo que todo mundo aqui, eu acho que leu, né? Dizendo que o PT e o PSL tinham deixado a ideologia de lado e tinham se aliado em mais de 100 cidades no Brasil. E, na minha opinião, esse é um gesto, um recado muito ruim, né, para quem luta por uma esquerda mais fortalecida, por questões que para nós são caras, como direitos humanos, como defesa do meio ambiente. Eu queria saber como é que a gente explica isso para o povo, né? A gente fez sua campanha lindamente, o PSL era nosso adversário, porque nós estamos falando de um partido que defende ideias contraditórias com o que o PT defende, com o que a esquerda defende. Daí eu queria que você falasse um pouco sobre isso, como a gente explica isso simbolicamente. Talvez explicar o cenário do Brasil no interior seja mais difícil, mas do ponto de vista grande, principal, assim, eu acho que é um recado muito ruim, esse. Bom, eu pessoalmente acho que tudo que você tem que explicar é bom não fazer, porque é muito difícil você falar. Eu não tenho esse número, não sei se esse número está correto. Eu acho que está exagerado. Se eu fosse chutar, eu diria que está errado. Mas como eu não conheço o número, eu não sei te dizer. Mas me soa estranho. Eu acho que são pouquíssimas localidades em que isso aconteceu. O PT interveio em várias cidades, mas é muito difícil em 5.570 municípios. Às vezes o cara vem com uma justificativa de que o cara, sei lá, dá uma justificativa qualquer, um município muito pequeno, com alguns milhares de habitantes, vem com uma justificativa qualquer, que não tem nada a ver, que o cara é nosso, que o cara... E eu não sei te dizer, porque eu não acompanhei. Eu acho que não devia fazer. Essa é a minha opinião. Não devia fazer. Eu acho que o PT tem os seus parceiros tradicionais, e nós deveríamos nos focar neles, como fizemos com a Manuela, com o Edmilson, com o Elson lá em Florianópolis, com vários companheiros de outros partidos que a gente está apoiando, porque a gente acha que é o melhor para a cidade. Eu acho que a gente acertou 99% das cidades, mas obviamente que a gente vai sempre olhar para o 1% que pode ter algum problema. Mas eu acho que o PT acertou em 99% dos municípios nas alianças. Acertou muito, e acho que foram... E só não acertou mais porque às vezes alguns outros partidos não quiseram fazer aliança. Por exemplo, em relação ao Freixo, né? Hoje eu estou muito entusiasmado, muito com a candidatura da Bené. Eu acho a candidatura da Bené a mais eloquente do Brasil. Ela é uma candidatura especialíssima, muito especial, por tudo que ela representa, por tudo que a Bené representa. Eu acho que ela é uma personalidade extraordinária de 2020. Extraordinária. Eu chego a ficar emocionado de falar da Bené, porque eu conheci a Bené mais profundamente em 2018. E eu fiquei tão maravilhado, porque uma coisa é você conhecer a pessoa de reunião, de debate, outra coisa é você conhecer a pessoa na intimidade da família, da pessoa, sentar para conversar, jogar a conversa fora. E eu conheci uma das brasileiras mais extraordinárias
que se pode ter notícia. Ela é impressionante. Agora, nós lutamos muito para o Freixo ser aquele que, né, nos representasse a todos. Não foi possível por causa não por causa do PT, por causa dos outros partidos de esquerda, que não quiseram se reunir ao Freixo. Mas hoje eu estou muito entusiasmado com a candidatura da Bené. Então eu acho que nós acertamos muito, muito mesmo. Eu acho que o PT foi bem, conforme eu falei, em 99%. Não foi em 100%, mas vamos melhorar para a próxima. Obrigada. Eu vou pegar seu gancho sobre a eleição municipal e queria te perguntar sobre a eleição de São Paulo, né, que deve ser uma pergunta recorrente. De fato, tem um monte de gente também no chat fazendo essa pergunta e eu aqui estou fazendo em nome de outras pessoas também. Quem olha as pesquisas, né, Haddad, de São Paulo, vê que a candidatura de esquerda mais bem colocada é a do PSOL, né, do Guilherme Boulos e da Luiz Erundina. E aí a candidatura do PT, que é o Gilmar Tato, também nas últimas pesquisas tem ali seus 4%. Então, olhando aquilo ali, você pensa, né, poxa, se os dois estivessem juntos, teriam mais força, teriam mais votos e teriam mais chance de chegar ao segundo turno. Eu não vou te perguntar, né, se o PT vai apoiar o Boulos, porque eu acho que isso não faz muito sentido nesse momento, né, pelo menos agora no primeiro turno, vocês têm a candidatura e vocês estão apoiando o candidato de vocês. Mas eu queria saber, assim, um pouco desse histórico, assim, o que aconteceu lá atrás, o seu nome estava sendo cogitado para ser candidato, o que aconteceu ali que não foi possível do PT e do PSOL saírem junto para essa candidatura em São Paulo? Olha, eu acredito que em São Paulo, até pelo fato do PT ter governado 3 vezes, era natural o PT querer lançar candidato, né? O PT foi governo 3 vezes, na minha opinião, os 3 melhores governos de São Paulo. Erundina, Marta e eu. Digo isso com toda tranquilidade, porque não tem mesmo comparação o que nós fizemos e o que a direita fez. Esse Dória Covas, Serra Kassab, Maluf Pita, tenha santa paciência. Não tem termo de comparação. Agora, é também um lugar antipetista, né? Não é um lugar antipetista, porque elegeu 3 vezes o PT, mas é onde a elite mais apostou na desestabilização do PT. E não fui só eu a vítima. A Erundina também sofreu demais na mão da elite aqui. E a Marta sofreu demais. As duas fizeram governos excepcionais e não conseguiram fazer o sucessor. E a Marta não conseguiu se reeleger, nem voltar para a prefeitura depois. Então aqui o papo é duro, é sofrido aqui, porque a direita joga muito peso em São Paulo, porque sabe que uma pessoa bem-sucedida em São Paulo, ela é presidenciável, ela é uma pessoa que pode almejar qualquer cargo, depois de passar pela Prefeitura de São Paulo. E eles são, portanto, especializados em alvejar os petistas que ousam ganhar uma eleição em São Paulo, que é considerado um quintal da direita. Eles vêm em São Paulo, quando a gente brinca que aqui é o Tucanistão, não é brincadeira. É o Tucanistão mesmo. Né? Eles falam muito das ditaduras, só que São Paulo funciona quase como uma ditadura. Você não pode mexer com tucano aqui. Ninguém mexe com tucano. Né? É como se tivesse o IBAMA partidário. Ninguém pode mexer em tucano aqui em São Paulo. Nem a polícia, nem ninguém. Nem a polícia, nem o Ministério Público. Ninguém mexe com tucano em São Paulo. Eles mandam aqui desde 1982. Bom, se for levar em consideração, eles mandam aqui desde que chegaram aqui. Desde que fundaram o colégio aqui. Nunca saíram do poder. Então aqui é um negócio muito sério. Né? Muito sério. Então eu acho normal o PT lançar candidato, né? Normal. A gente não sabia nem se o Boulos ia ser candidato pelo PSOL. Teve uma disputa interna forte do PSOL em torno da candidatura. Teve um momento ali que a gente não tinha certeza se o PSOL ia escolher o Boulos ou a Sâmia, percebe? Então é uma arena muito complicada. Agora, eu acredito que nós podemos ir para o segundo turno.
A esquerda pode ter um candidato no segundo turno. Eu só tenho dúvida do teu raciocínio aritmético do ponto de vista político. Eu não sei se... eu acho que o PT tira voto do russomano. Se o Tato crescer, vai ser em cima do russomano, na minha opinião. Não vai ser em cima do Boulos. Esse é o meu ponto de vista. Então, eu não acredito que, se não tiver um representante da esquerda no segundo turno, será em razão disso. Não acredito. Entendeu? Então, acho que o pessoal tem que trabalhar muito pelo Boulos, o PT tem que trabalhar muito para tirar a voto do russomano para o Tato, e aí um dos dois chega. Essa é a minha opinião. Eu não estou ouvindo ninguém. Alô? Vinícius, o microfone está fechado, cara. Vocês me ouviram? Desculpa, agora está ouvindo? A gente ouviu a Haddad. Tá Obrigado, bom. você respondeu sim. É que eu não ouvi retorno nenhum. Fiquei preocupado. Vai, Vinícius. Tá dando certo. Não, a gente ouviu sim. Eu queria, inclusive, continuar nessa linha... Vocês estão me ouvindo? Agora sim. Queria continuar nessa linha da eleição municipal, Haddad, que você citou o antipetismo, né, como um fator aí preponderante nas eleições. Você citou o antipetismo aí como um fator muito forte nas eleições que você acabou perdendo, né, de 2016, mas o fato que as eleições municipais o PT perdeu também no Brasil inteiro. Sim. O som agora não estou ouvindo mais. Vereador, e ele caiu, foi a primeira vez, né, desde 2000 que o PT cai. Eita, vocês estão me ouvindo, gente? Tá senão intermitente. Já passa, de repente, se for problema aqui, ou se é com ele. Tá intermitente. Você está ouvindo agora, Haddad? Agora sim. Intermitente, Vinícius. Não estamos ouvindo. Gente, vou tentar reformular a pergunta. Você chegou a escutar alguma parte? Escutei, mas não escutei a pergunta ainda. Tá, vai lá, Dê. Bom, eu queria saber das estratégias para combater o antipetismo a nível nacional, né? Em nível nacional. Porque em 2016, o que a gente viu não foi só em São Paulo esse fenômeno. Então, para além das alianças, né, que acho que é um debate que a gente tem feito aqui, eu queria saber que outras estratégias de narrativa, enfim, né, de estratégias políticas mesmo, né, para além das composições de aliança, o PT vai trazer para essas eleições, tendo em vista que a gente não tem o componente do antipetismo agora, né, mas o PT sofreu muito e perdeu muito espaço institucional de 2016 para cá, e não só em São Paulo, isso no Brasil inteiro, né, a gente viu, resumidamente. Bom, conforme eu tenho tentado demonstrar, eu às vezes penso um pouco diferente, né, do raciocínio que está implícito na pergunta, e eu vou tentar explicitar o que eu penso diferente. 2016 foi o pior momento da história do PT no Brasil inteiro. O PT perdeu 60% dos votos no Brasil, na comparação com 2012. Perdemos 60% dos votos no Brasil. Então você tem toda a razão sobre 2016. Em São Paulo, nós perdemos muito menos do que 60% com um agravante, ou melhor, com um atenuante. A Erundina foi candidata contra mim e a Marta foi candidata contra mim, pelo PMDB. Então as duas ex-prefeitas de São Paulo do PT estavam em partidos diferentes do PT, uma no PSOL, uma no PMDB, contra mim. E mesmo assim, eu fiquei em segundo lugar e por 3 pontos não vou para o segundo turno, que na minha opinião ia mudar completamente o jogo, porque eu ia ter o mesmo tempo dos meus opositores. Porque ninguém fez oposição, todo mundo fez oposição a mim, era 80% do tempo contra mim. 80% do tempo contra mim, da televisão. Sendo que 2 ex-prefeitas do PT contra mim, que acabou pavimentando a vitória do Dória.
que um ano depois largou a prefeitura na mão do Covas. Então esse foi o cenário de 2016. Em 2018 eu tive 40% dos votos em São Paulo no segundo turno. Então já era um quadro completamente diferente. Eu tive 45% dos votos do Brasil, 40% na cidade de São Paulo. Então, veja que o quadro mudou, mesmo em São Paulo, né? Mesmo na cidade de São Paulo. Então, eu acho que o momento mais difícil do PT foi 2016. E eu acredito que o PT, se souber jogar, e eu acredito que o PT é muito profissional, o PT tem tudo para dar uma resposta vigorosa a tudo que foi feito contra ele. E eu acho que seria um bem para o Brasil, né, o PT se manter competitivo. Porque as pessoas têm uma... Na minha opinião, aí, eu peço até desculpas de discordar de muita gente que pensa diferente, mas eu sou cientista político, eu sou obrigado a ter uma opinião sobre as coisas, pelo menos, né? E a minha opinião é de que não é automático que o espaço da esquerda seja preenchido por um outro partido que não seja o PT. Não é automático. E muita gente acha que é. Não tem problema, acaba com o PT que a gente faz outra coisa no lugar. Não faz. Não faz. Eu lamento informar que não faz. E eu espero que eu não tenha que ver isso acontecer para dizer que eu estava certo. Porque vai ser uma desgraça se isso acontecer. Haddad, certa vez eu li uma análise da pesquisadora Esther Solano e ela explicava o voto no Bolsonaro como uma espécie de rebeldia conservadora. Ela dizia que as pessoas não votavam nele para que se construísse uma coisa nova, né, mas para retornar a um passado mais tradicional. Se a gente olhar para o PT, se a gente observar, né, o discurso do partido, ele também está cheio de muitas referências do passado, né, do período Lula, principalmente. Aí eu fico pensando, né, como é que a política ela pode encantar as futuras gerações se as duas maiores forças políticas do país atualmente voltam mais a olhar para o passado do que para o futuro? Aí, de novo, eu vou fazer um... sempre procurar responder, mas colocando um grão de sal na conversa, que é o seguinte... Você constrói reputação, você invocar o governo Lula, primeiro que não é olhar para um passado tão distante assim, né? Foi ontem o governo Lula, né? Segundo lugar, se a gente escondesse o governo Lula, iam fazer a pergunta exatamente oposta. Eu faço, estão escondendo o governo Lula? Estão escondendo o Lula? Então, na verdade, quando você quer construir um partido, você tem que construir um partido enaltecendo a parte da tradição da qual você mais se orgulha, né? E indicando o que você quer mudar para aperfeiçoar aquela tradição a qual você pertence. Eu não vejo outra maneira de construir um partido. Eu acho que você perder referências históricas é muito ruim. Uma coisa é a renovação de pessoas, uma coisa é a renovação de plataforma, outra coisa é a incorporação de novas ideias. Isso tudo é válido e o PT é especialista em fazer isso. O PT se recicla muito. O PT sempre está incorporando novidades. É um partido muito aberto a propostas progressistas, inclusive vindas do Brasil e do exterior, mas de fora do PT. É um partido aberto. Mas eu não acho saudável nós perdermos referências, as nossas referências históricas. Eu não acho que o MST envelheceu porque ele tem 30 anos, 40 anos. Eu não acho que a CUT envelheceu. Agora, outra coisa é o seguinte, a CUT não pode mais ser a CUT dos anos 80. Ela tem que pensar, e isso eu sou o maior defensor. Sempre quando eu vou falar na CUT, eu falo isso. Porque a CUT foi muito importante, é muito importante para o Brasil, mas ela tem que pensar o mundo do trabalho a partir de uma perspectiva que não estava dada nos anos 80. Isso sim. Mas eu não acho que
eu não acho que as referências históricas nossas sejam um impedimento da gente olhar para frente. Pelo contrário, ela pode dar força, energia, pode servir de exemplo, de inspiração, né? A pessoa mais importante da minha vida pessoal é meu avô. Então, por aí você tira a base. Como eu sou... Oi. Haddad, deixa eu te fazer uma pergunta, duas, na verdade, que surgiram aqui das pessoas que estão assistindo pela internet, sobre o STF, sobre a indicação do Cássio Nunes. O Lucas Por Deus, ele pergunta o que você acha dos senadores do PT terem apoiado a indicação, né, do Cássio Nunes, que é a indicação do governo Bolsonaro. E o Antônio de Oliveira, ele diz assim: Haddad, a suspeição do Moro está para ser votada na segunda turma do STF, do qual o Celso de Mello fazia parte. A entrada do Cássio Nunes altera algo? Eu não sei responder. Eu não conheço a pessoa, então eu não tenho referências para poder dizer se ele preenche os requisitos previstos na lei, na Constituição, né? Que é o conhecimento jurídico e reputação ilibada. Eu não conheço, não é próximo a mim, não era meu conhecido. Agora, prerrogativa do presidente indicar e do Senado avaliar se os pré-requisitos estão preenchidos, né? É muito pouco provável, em qualquer caso, o Senado recusar uma indicação, se esses pré-requisitos estiverem preenchidos. Então eu não sei avaliar qual vai ser o comportamento dele no Supremo Tribunal Federal, né? Uhum. O que eu ouço dizer é que é uma pessoa, mas eu não sei também comprovar isso, porque eu não fui atrás disso, mas é de que uma pessoa que não, vamos dizer assim, não inova, no mau sentido da palavra, a jurisprudência. Procura se ater à lei, à letra da lei, ao espírito da lei, em conformidade com o nosso ordenamento jurídico. Mas eu não sei. Se eu dissesse alguma coisa para além disso, eu estaria mentindo, porque eu não conheço, efetivamente. E tem outra, né? Às vezes você conhece e não adianta nada. Porque depois de nomeado, você não sabe o que acontece. O cargo é vir quase... Estão me escutando direitinho? Beleza. A minha pergunta é em relação ao que todas as pessoas esperam, né? Nós de esquerda, qual seriam as próximas articulações para a candidatura à presidência, ainda mais diante desse cenário aí de conjuntura do desmonte de todos os nossos direitos, né? Esses retrocessos aí desse desgoverno do Bolsonaro. E aí eu queria saber a sua opinião enquanto um dirigente do PT, um quadro político e um ex-candidato à presidência, né? Eu queria saber em relação a isso, como é que tá, porque nós precisamos, né? A gente tem essa carência de um projeto político que realmente vai trazer a esperança, porque está muito complicada a nossa conjuntura. Olha, eu acho que nós temos que trabalhar na seguinte direção. Eu vou trabalhar para fortalecer o partido a que eu me filiei. Eu sou um cara partidário, muito partidário. Eu estou desde 1885 formalmente filiado ao PT. Desde 1883 eu milito no PT. Nunca troquei de partido. De 83 para cá, só votei no PT, no Lula para presidente ou no PT. Em 82, como eu sou socialista, eu votei no Roger Ferreira. Foi o único voto que eu dei que não foi para o PT na minha vida. Foi em 1980. Meu primeiro voto foi para um socialista,
porque eu sou socialista, e o PT não tinha se assumido, né? E acho que, sei lá, se assume como um partido socialista, mas é o que eu sou. Eu vou lutar por isso. Eu sou uma pessoa com essa formação. E não acredito que eu vá mudar ao longo da vida. Eu tenho essa formação e sempre fui muito curioso. Eu leio tudo que me dão na mão. Eu leio autor de direita, de extrema direita, de extrema... Eu leio tudo. Mas eu me mantenho no campo do socialismo democrático, onde eu me formei e onde eu estive desde sempre. Vou lutar pelo PT, né? Agora, vou lutar também para que não aconteça em 2022 o que aconteceu em 2018, né? Eu gostaria de lembrar a vocês que não só o PSDB, por intermédio dos seus candidatos a governo do Estado, Dória, Eduardo Leite e Anastasia, apoiaram o Bolsonaro no segundo turno. Os 3 candidatos do PDT também apoiaram o Bolsonaro no segundo turno. Então, o que eu vou fazer é trabalhar para que isso não aconteça, né? Para que a gente derrote a extrema-direita. Eu vou trabalhar para isso. Mas, em primeiro lugar, eu vou trabalhar para o meu partido ganhar a eleição. Eu vou trabalhar para o PT ganhar a eleição. Muito bom. Por falar em eleições, entrando aqui um pouco mais, pensando no futuro, né? Nós, todos aqui, muitos que estão nos assistindo, nós somos militantes da comunicação, né? Nós tentamos fazer essa discussão sobre comunicação pública, sobre ferramentas de comunicação para tentar melhorar o diálogo com a sociedade, entendendo que a comunicação não é fim, ela é meio, né? A comunicação vem de uma tática política. Eu queria perguntar para você, porque nós acompanhamos muitas críticas à comunicação, especificamente do PT, né? Porque agora, com essa guinada da comunicação do Boulos aí na campanha de São Paulo, tem muitas críticas à comunicação do PT. Eu queria saber de você se nós estamos preparados para fazer esse enfrentamento, e não só nas redes sociais, a comunicação de forma ampla mesmo, do diálogo com o povo, dos instrumentos de discussão e de convencimento da população sobre o nosso projeto. Olha, eu acredito que essa resposta ela não será conclusiva no futuro próximo, porque é uma disputa que está acontecendo. Nós não sabemos, inclusive, quais serão as jogadas do adversário. O PT foi surpreendido com o que aconteceu na campanha de WhatsApp em 2018. Embora eu não acredito que tenha sido só as fake news que derrotaram o PT. Foram as fake news, mas foi também o Jornal Nacional da delação do Palocci. Não foi brincadeira aquilo ali. A rejeição à minha candidatura aumentou 20 pontos naquela noite, quando eles fraudaram lá aquela delação do Palocci, que não tinha sido sequer aceita pelo Ministério Público. Deram um jeito de vazar uma delação que um delegado aceitou, e faltando 6 dias para o primeiro turno, aquilo ali quase deu a eleição no primeiro turno para o Bolsonaro. Então, aquilo não foi brincadeira. Agora, não é brincadeira você brigar com o WhatsApp, com o Facebook, com a Rede Globo, tudo ao mesmo tempo. É verdade. Gente, olha, eu às vezes olho para trás, tem dia que eu penso, puxa, com mais 5 a gente ganhava. Mas às vezes eu penso, puta, mas como é que nós fizemos 45? Sabe, então, a minha cabeça às vezes muda, sabe? Eu passei muito tempo dizendo, puta, faltou 5, será que faltou empenho, faltou gás? Mas aí, às vezes eu olho e falo, como é que eu consegui? Como é que nós conseguimos chegar no segundo turno? Com tanta oposição, né, Haddad? Não foi brincadeira mesmo. Não Mark foi brincadeira. Zuckerberg e Rede Globo juntos
a favor de um... Não é brincadeira. Não é. E nós... Olha, eu diria para você que nós ficamos prestes a ganhar aquela eleição. Nós podíamos ter ganhado aquela eleição. É verdade. Verdade. Já que você falou de 2018, eu queria falar de um outro ponto que eu acho que influenciou bastante naquela época, influencia até hoje, né? Que é a questão da segurança pública. Muitos eleitores apostaram no Bolsonaro, fazendo essa aposta também pela história da segurança pública. A esquerda demorou um pouquinho para perceber assim, que o medo da violência era uma questão importante para os brasileiros, ou ela ainda não conseguiu apresentar uma proposta assim, convincente para o eleitor? Eu acredito nesse campo? Que o Brasil amadureceu muito pouco o tema da segurança pública. Eu vou fazer referência a uma coisa que é um pouco notada, mas que deveria ocupar as nossas preocupações. O Constituinte de 88 escreveu capítulos extensos sobre o SUS, sobre Seguridade Social, sobre educação, esporte e cultura, sobre meio ambiente e sobre segurança pública. Ele escreveu um único artigo na Constituição. Por quê? Porque nem no fim da ditadura as oposições tinham maturidade para dar um passo mais ousado na questão da segurança. E eu entendo que das áreas todas foi a que menos avançou. Agora nós estamos vendo um retrocesso em tudo, né? Mas é sobre o Bolsonaro. Na verdade, do Temer para cá. O Temer não... Ele era destrutivo, mas não chega aos pés do Bolsonaro, né? A política ambiental, a política externa, tem várias áreas em que piorou demais com o Bolsonaro, né? A área da educação, a área da saúde, piorou demais com o Bolsonaro. Mas de 4 anos para cá a gente está desmontando o que a gente montou de 88. Na verdade foi engraçado, né? Porque nós promulgamos uma Constituição em 88 e tanto o Fernando Collor quanto o Fernando Henrique simplesmente se negavam a cumprir a Constituição, né? Tentavam emendar a Constituição, né? E o Lula teve, na minha opinião, a sabedoria de cumprir a Constituição. O grande mérito do Lula foi ter cumprido a Constituição. Por isso que ele saiu com 87%, porque ele cumpriu a Constituição, né? Ao contrário dos seus antecessores e ao contrário dos seus sucessores pós-golpe, né? A área da segurança, eu realmente de 88 para cá, com exceção do PRONASSE, que foi elaborado pelo Tarso Genro quando era ministro da Justiça, eu não vi nada inovador sendo feito. E o PRONASSE durou muito pouco tempo, infelizmente. Durou, sei lá, 1 ano e meio, talvez 2. Júlia? Oi, Haddad. Oi. Gente, temos 1 hora de programa, só para avisar. Temos um pouquinho mais de 1 hora de programa, a gente vai seguir mais um pouquinho aí, viu? Agradeço todo mundo que está no chat, tem uma galera lá assistindo, mandando perguntas, a gente está tentando encaixar aos poucos aqui. Vamos lá, Júlia. A América Latina passou por ditaduras, ciclo mais progressista, golpes, e agora está num período conturbado, mas assim, dando sinais positivos, né? Amanhã tem o plebiscito no Chile, e a gente teve agora uma grande vitória, né, diante do golpe do ano passado, uma grande vitória na Bolívia. E aí queria saber como você enxerga os impactos disso no Brasil, e também em relação ao grupo de Puebla, né, que surgiu do Fórum de São Paulo. Queria que você falasse um pouco sobre essa articulação, como que isso pode ajudar a se defender de novos ataques às democracias na América Latina e fortalecer novamente governos populares, e o que pode ser feito, continuar sendo feito, ou ser feito diferente do Foro de São Paulo? Em primeiro lugar, que assim, o grupo de Puebla é um grupo de personalidades, não é de partidos, é uma outra categoria para ajudar, né, a América Latina nesse momento difícil que ela está vivendo. Então, um grupo de pessoas, tem alguns ex-presidentes, mas que não estão representando os seus partidos, né? É um grupo de personalidades que tem peso no cenário internacional, que pode ajudar
os organismos internacionais a atuarem na região em proveito das liberdades e da democracia, né? Segundo ponto, eu acho que sim, são positivos, né? Nós tivemos a eleição no México, depois na Argentina, agora na Bolívia. Vamos ver o que vai se passar no Chile, no Equador. Vamos ver o que vai acontecer o ano que vem, a partir da eleição americana, que eu não sei qual vai ser a política externa dos Estados Unidos. É óbvio que a derrota do Trump é positiva do ponto de vista humanitário, mas nós não podemos também ter ilusões a respeito da política externa americana, né? Eu espero que os democratas abracem uma agenda de paz, uma agenda de não intervenção, uma agenda de respeito à democracia e à soberania popular, uma agenda de soluções pactuadas e por via democrática para os conflitos, sejam quais forem. Eu espero isso, né? Nem sempre os democratas se portaram da melhor maneira, na minha opinião. Então, não tenhamos ilusões a respeito disso. Agora, do ponto de vista civilizatório, não tem o que comparar. É tão gritante, né, o desprezo do Trump por princípios básicos da sociabilidade, da convivência entre as pessoas, que eu acho que o mundo vai celebrar a derrota do Trump. Inclusive, se Deus quiser, os Estados Unidos, né, serão os primeiros a celebrarem a derrota do Trump. Mas eu acho também que se nós recuperarmos governos na América Latina para fazer a mesma coisa, eu acho que nós não vamos longe. Na minha opinião, nós estamos num momento muito delicado e nós vamos ter que ser muito ousados, se quisermos ter uma solução estrutural para o crônico problema do subdesenvolvimento latino-americano, né? Se tornou um problema crônico há 40 anos e eu acredito que o que aconteceu de 40 anos para cá, a partir da crise da dívida, né, da qual nós nunca saímos, o que aconteceu de 1980 para cá deveria nos ensinar de que com soluções antigas, nós não vamos dar conta do desafio histórico que está colocado. Aconteceu muita coisa de 80 para cá. Aconteceu a União Europeia, aconteceu a China, aconteceu muita coisa. Aconteceu o fim do sistema soviético. Isso é muita coisa. E eu acho que a esquerda latino-americana deveria fazer uma reflexão profunda e rápida sobre isso, para ter a ousadia de fazer aquilo que eu entendo que seria absolutamente necessário para a gente dar um salto aqui e fazer o mundo voltar a olhar com interesse para a nossa região. Haddad, queria te fazer uma pergunta ainda sobre o cenário brasileiro. Acho que muito desse cenário atual, de como a gente chegou até aqui, do governo Bolsonaro, tem que ser explicado a partir de um histórico, né? Que tem gente que acha que começou em 2013, a partir das manifestações, mas teve ali em 2016, né, um fato muito chocante, que rompeu um pacto social que existia desde a Constituição, né? Que era de obedecer os mandatos, né? A eleição normal acontecer. Isso foi muito grave e rendeu várias coisas que desembocaram até aqui. Eu queria te perguntar o seguinte: muita gente tem uma análise de que o governo Lula, ele foi um governo de conciliação, que foi um governo que não necessariamente rompeu com grandes estruturas sociais, e não tocou em alguns temas, como a comunicação, por exemplo, que é do nosso lado aqui, enfim, que teve a conciliação ali com os grupos empresariais, grandes grupos empresariais. Mas, ao mesmo tempo, se isso fosse totalmente verdade, esses grandes grupos, eles não teriam bancado o impeachment da presidenta, né? Eu imagino que eles continuariam
continuariam topando o PT no poder e não apoiado o golpe. Você acha que teve algum momento ali no governo da Dilma, assim, que algum setor específico, alguma questão que ela fez que, assim, eles não engoliram? Tem a questão dos bancos, por exemplo, muito se fala dos bancos, que ela tinha uma briga com os grandes banqueiros. Como é que você avalia isso, né? Esse ponto, né, das elites não terem rompido esse pacto a partir de um determinado momento? Olha, eu acredito que por exemplo, em 2004, na crise lá do mensalão, eles, se pudessem ter dado o golpe, eles teriam dado. Eu não acho que eles se tornaram piores com a Dilma, né? Você pode falar, a Dilma tem uma personalidade diferente da do Lula, concilia menos, tem menos jogo de cintura, não é da política. De fato, a Dilma foi a primeira eleição da vida dela. Mas não foi isso, na minha opinião. Né? Não foi isso. Do meu ponto de vista, independentemente dos erros e acertos do governo Dilma, eles tentaram dar o golpe em 2004, não houve ambiente para isso. O Lula conseguiu se recuperar em 2006 de uma forma muito surpreendente. Eu acho que eles não contavam com a recuperação do Lula. Eles imaginavam que o Lula ia sangrar até 2006. Desconheciam, portanto, a personalidade do Lula, a sua capacidade de superação. E aí o Lula não só ganhou 2006, como fez um governo melhor, né, do que o primeiro mandato. Ainda melhor. Né? E saiu com aquela aprovação que é insuperável, né? Acho que ninguém vai conseguir chegar a 87% de ótimo e bom em nenhum momento da história do país, mas lamento muito isso, mas enfim, é um patamar muito difícil de alcançar para qualquer pessoa. As circunstâncias podem ter ajudado, agora o talento dele é extraordinário nesse sentido. Então eu acho que o golpismo está no DNA das elites brasileiras desde sempre. É só pegar a história. Só pegar a história da proclamação da República para cá. É uma sucessão de... A República Velha é estado de sítio. Depois, Revolução de 30, Estado Novo. Depois vem redemocratização com ameaças de golpe militar. Depois vem o golpe militar. É uma república difícil, né? Agora, era difícil imaginar que o PSDB ia embarcar na do Aécio, né? Como acabou embarcando, né? E acabaram também colhendo o que plantaram, talvez mais rapidamente do que imaginavam, né? Porque o PSDB implodiu. Imagina vocês, teve seis ex-governadores do PSDB encrencados com a justiça, 3 foram presos, chegaram a ser presos. E eu não estou nem entrando no mérito se é justo ou injusto, porque eu não conheço o processo. Eu só falo do processo que eu conheço. Do que eu não conheço, eu não posso falar nada, né? E posso também dar depoimento sobre a conduta de determinadas pessoas que eu conheci de perto, que às vezes nem do meu partido são. Isso eu posso fazer. Mas o fato é que o PSDB acabou pagando muito caro. Não sei se pagou caro, acho que pagou até barato, num certo sentido. Mas para eles, eu acho que, do ponto de vista deles, saiu caro a brincadeira com a democracia. Né? Foram brincar de democracia, brincar de ser golpista. Eu acho que eles tomaram uma invertida feia. Os 4% que o Alckmin fez em 2018, eu acho que é muito fruto do que eles plantaram no país. Legal, Haddad. Eu gostaria de voltar um pouco na sua resposta anterior, quando você disse, né, desse combate, aí, desse enfrentamento ao ciclo, digamos, mais de extrema-direita, autoritário, né, que a gente está enfrentando na América Latina e nos Estados Unidos também, né? E eu queria retomar um pouco para a gente falar de futuro, no que você disse sobre ousadia, né? Queria que você falasse para a gente um pouco mais,
que você vê, a gente já consegue desenhar um pouco, pelo menos, ter um esboço do que seria essa ousadia, né? Você está falando de um programa, você está falando de um fruto de esforço. O que você enxerga, né, como essa ousadia necessária para a gente superar esse ciclo de golpes, né, enfim, de uma extrema-direita? Eu acho que é um aprofundamento radical de alguns princípios. Por exemplo, o princípio da integração regional, o princípio democrático, o princípio da participação popular, né? O ataque frontal à miséria e ao desemprego, né? A democratização econômica do país, crédito barato, acesso à terra urbana e rural, sabe? Eu acho que nós vamos ter que encarar essas coisas, né? Definitivamente. Estrutura tributária, concentração bancária, né? São temas que nós vamos ter que enfrentar. Senão não vamos tirar o país dessa situação de subdesenvolvimento, percebe? Nós precisamos nos modernizar rapidamente. E eu acho que vai abrir uma oportunidade extraordinária para a gente fazer isso. Porque a demanda vai vir da sociedade. Dandara, por favor. Certo. Haddad, a pergunta que eu vou fazer, acredito que não existe uma fórmula certa, mas eu queria muito ouvir sua opinião em relação a isso. Muito se fala que o PT precisa voltar às bases, precisa dialogar com a classe trabalhadora, com as periferias. E eu queria saber, em relação à sua opinião, o que poderia ser? Realmente analisar a comunicação do PT ou realmente a educação, porque a gente vive numa sociedade colonialista que a gente tem muito uma mente, né, colonizada, que não entende todo esse processo, né, da questão política, né, da consciência de classe, a consciência de raça. Então eu queria escutar mais a respeito disso, até porque a gente acaba conectando com a ousadia, né, com o projeto político que a gente quer almejar para os próximos anos. Então, assim, eu acho que cabe uma análise em relação Dandara, a isso. eu acho que eu considero o maior legado do governo Lula o que ele fez na educação. E eu te explico por quê. Você fala, mas é mais importante isso do que a geração de emprego? É mais importante isso do que o combate à fome? E eu quero te responder com muito cuidado para que eu não seja mal interpretado. A fome está voltando no Brasil. O desemprego está voltando no Brasil. Mas quando você abre a porta da universidade para o filho do trabalhador, existe uma mudança no plano da cultura que não tem volta. Não tem volta. Se você pegar a aprovação do Bolsonaro em quem tem de 16 a 24 anos de idade, você vai ver que a aprovação dele é a mais baixa de todos os estratos sociais, todos os segmentos sociais. Essa é a oposição ao Bolsonaro para valer. Pega de 16 a 24 anos. A desaprovação do Bolsonaro é recorde nessa faixa. Por quê? Nós temos 8 milhões de universitários, nós temos um movimento secundarista que é consciente, que é ativo. Nós temos uma massa crítica na juventude como o Brasil nunca teve. As pessoas não se dão conta do fato, não se dão conta da importância de que metade dos universitários das universidades federais são negros no Brasil. Imagina você, quando que a minha geração ia imaginar que a geração seguinte, a maioria dos estudantes das federais iam ser de negros? Quando que a gente ia imaginar isso? Parecia um sonho longínquo. A gente parecia que nunca ia ver isso na vida. Essa era a sensação que a gente tinha. A gente que militava no movimento estudantil achava que isso nunca ia acontecer.
70% dos jovens das federais são de escola pública. A gente imaginava que isso nunca ia acontecer. E eu não acho coincidência que a oposição ao Bolsonaro esteja justamente na faixa etária de 16 a 24 anos. Não é uma coincidência. Nós estamos formando uma intelectualidade crítica que vem das camadas, de outras camadas sociais, que vem de outros estratos sociais. Tem muitas famílias que estão diplomando um membro pela primeira vez na sua história. Muitas famílias. E quando tem um membro da família que chega à universidade, ele irradia um conjunto de informações que vai mudando o ambiente da sua própria comunidade, que percebe nele uma referência, que inspira outros jovens a buscarem esse itinerário. Ou seja, Dandara, eu acredito muito que o que nós plantamos na educação, nós vamos colher muito mais rapidamente do que a gente imagina. Lembrando que a cada ano são 3 milhões de pessoas que fazem 16 anos. Todo ano, 16 milhões de pessoas completam 16 anos. Então, daqui 2 anos vão ser 6 milhões a mais de pessoas que terão mais de 16 anos. Então, essa turma, essa correia de transmissão, ela vai se alastrar. E eu acredito muito nessa geração, na tua geração. Acredito muito, muito. Eu acredito muito que a tua geração vai mudar o Brasil. Muito. Bacana. Gente, estamos chegando ao nosso final, mas ainda tem uma perguntinha. Agradeço a todo mundo que ficou até aqui com a gente, e principalmente ao Haddad também. Um salve para Maria Paula, Lídia, Neves, Michele, que está sempre com a gente, Gladstone, Murilo Carvalho e todo mundo, viu? Muito obrigado, pessoal, por estar sempre prestigiando. Aproveitem e curtam o nosso canal, gente, quem não curtiu. Né? Temos aqui todo sábado debates muito interessantes, entrevistas bem interessantes. A última pergunta, Haddad, é sobre a Lava Jato. O Pedro, né, a gente não falou de Lava Jato até agora, e é um tema super relevante também. Pedro Cardoso pergunta, no geral, né, o que você tem a dizer sobre o desmonte da Lava Jato? Aí ele até comenta, o mesmo ex-coordenador da Lava Jato que falou que tinha medo que Haddad ia acabar com a operação, o Carlos Lima, ontem pediu fora Bolsonaro no artigo do UOL. É um comentário que ele fez. Esse cara, eu nem quero falar o que eu penso dele, porque estamos num ambiente familiar aqui, eu não vou falar. Não, é um absurdo o que ele falou. Não, eu não vou. Eu já me respondi uma vez, eu não vou responder de novo a esse senhor. O que eu digo é o seguinte: a Lava Jato teve, da parte do PT, as melhores condições institucionais possíveis para combater a corrupção. Quem fortaleceu a Polícia Federal? Quem fortaleceu o Ministério Público? Quem fortaleceu o Poder Judiciário? Quem fortaleceu o Tribunal de Contas? Quem fortaleceu a Controladoria Geral da União? Foi o PT. Isso está registrado em ata, não tem conversa, não tem discussão. Pega qualquer governo para trás, qualquer governo para frente, ninguém fez o que nós fizemos para fortalecer os órgãos de combate à corrupção. O que fez a Lava Jato? Usou politicamente a força que nós demos para fazer do Moro presidente da República. Olha, eles perderam uma oportunidade de ouro, que nós criamos. Nós criamos uma oportunidade de ouro para eles trancafiarem bandido. A partir do momento que eles começaram a fazer política, com um projeto de poder e de dinheiro também, agora se sabe que também envolvia dinheiro, aí, meu querido, a coisa se perdeu. Esse mesmo aí está ganhando dinheiro com compliance. Ele não está... Você acha que ele vai se doar ao país? Não. Vai ganhar dinheiro com compliance. Né? O Moro, sabe Deus o que negociou, né, com o Bolsonaro para ir para o governo. Né?
Ele chegou a negociar uma aposentadoria. Eu nunca vi um negócio desse. Ele declarou que negociou com o Bolsonaro uma aposentadoria especial para ele, porque ele ia perder a aposentadoria de juiz. Já pensou que maravilha se a gente pudesse fazer isso? Olha, eu vou ser ministro, mas eu queria um troco. É uma loucura. E tudo naturalizado. As palestras do Dallagnol, o Minha Casa Minha Vida do Dallagnol. O Dallagnol começou a comprar apartamento do Minha Casa Minha Vida. Da palestra, queria colocar as próprias esposas de laranja numa empresa de palestra. Uma espécie de rachadinha. Olha, é uma desmoralização. Agora tem esse livro da Vaza Jato aí que nós vamos conhecer melhor os detalhes. Mas é um escândalo. A ponto deles terem perdido todo o apoio internacional que tinham. Eles perderam todo o apoio internacional que tinham. De gente especializada em combate à corrupção. Eles perderam. Por quê? Porque ao invés de usar os instrumentos que nós fortalecemos contra a corrupção, eles resolveram derivar isso para um projeto de poder que deu nesse trambolho que está aí. É uma vergonha o que aconteceu. É triste ver o que aconteceu. A gente conversou hoje com o Fernando Haddad, ou Andrade também, como é conhecido em alguns lugares do Brasil. Haddad, a gente agradece muito sua atenção. Você sabe que eu tenho um primo, é verdade isso, que chama Fernando Andrade Haddad. Eu falei, porra, você é imbatível, porra. Você foi o candidato. Trava-língua, né? É trava-língua. Mas ele tem os dois sobrenomes, pô, Andrade e Haddad. Tá vendo? A gente agradece, viu, Haddad, a sua disponibilidade de conversar com a gente nessa tarde sobre política. Pessoal, muito obrigado também por quem acompanhou. Obrigado, Grace. Obrigado, Dandara, pela participação aqui com a gente. Vinícius Mansur, Júlio Vansan, Débora Cruz, o Gui Araújo também, que ajudou aí nos bastidores. E até a próxima, gente. Boa. Valeu, um abração. Parabéns. Valeu. A gente vai continuar um pouquinho, Haddad.